Vamos abrir o texto? Efésios capítulo 1. A semana passada, os que não estiveram conosco, já disponibilizamos a live. E eu rogo aos irmãos que possam usar um tempo para ouvirem novamente, assistirem novamente a live da semana passada. 50 e poucos minutos. Nós tratamos sobre a dimensão bíblica, realidade bíblica do novo nascimento. O que implica nascer de novo. Temos lutado, desde o ano passado, com essa compreensão. Insistir para que haja em nós a consciência de que somos nascidos de novo. E se somos nascidos de novo, então há certas implicações em nossas vidas que nós precisamos abraçar. É impressionante a compreensão disto. Antes de Efésios, vamos a 2 Coríntios capítulo 13. Perdão, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 13. O apóstolo Paulo vai terminar a sua segunda carta aos irmãos de Corinto. E ele está tratando de algumas coisas que ele já havia tratado pessoalmente com eles, já havia tratado por carta com eles, na primeira carta, e eles continuavam vivendo nas mesmas coisas. Se olharmos o verso 2, vamos encontrar a exata compreensão disto. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, como quando estava presente. Mas agora, estando ausente, e escrevo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes pouparei. Ele está dizendo, o caldo vai entornar. Se vocês não entenderem quem vocês são e como devem viver, quando eu for de novo, nós vamos conversar de forma mais séria. No verso 4 ele diz, acerca de Jesus, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive, contudo pelo poder de Deus. Mas nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele e pelo poder de Deus em vós. Exatamente a experiência do novo nascimento. Encaminhei aos grupos da igreja, aos grupos da WhatsApp, irmãos que não estão ainda no nosso grupo. Nós não temos intenção nenhuma de que aquilo seja uma rede social para a gente bater papo, falar de política, conversar sobre papo furado, mandar receita. Não é para isso. Eu lamento que alguns irmãos ainda não entenderam isso, né? Ali não é um lugar de desabafo, não é um lugar de rede social, não é um lugar de você expor o que você pensa. Por favor, faça isso nas outras redes. Aquele grupo é um grupo de comunicação rápida, onde a gente pode fazer chegar as coisas que são importantes, notícias, eventos, circunstâncias, orientações, de forma que hoje é acessível a todos. Não é? Eu nunca falei sobre grupo de igreja, e se vocês me procurarem lá, eu não estou lá. Exatamente por isso. Porque às vezes a gente não entende que o grupo que nós temos como congregação é para isso. É para servir uns aos outros. Infelizmente, na realidade que nós vivemos, algumas polarizações fazem com que a gente pense que os outros pensam menos do que nós. Ou que somos mais capazes do que os demais. Todos somos iguais. Perante Ele,
todos somos iguais. É exatamente essa igualdade que eu gostaria que nós entendêssemos quando usássemos o grupo da igreja. Considerando o outro superior a si mesmo. Esse deve ser o parâmetro. Todas as vezes que me refiro ao grupo na Manancial, eu faço isso pelo Bob. Bob é o meu canal. Eu entendo que os irmãos veem que sempre de forma respeitosa, sempre de forma a querer servir os irmãos. Encaminhei aos irmãos o capítulo 6 do livro Crentes que Precisam de Salvação. Se você não está conosco ainda, ou se você nos visita e tem interesse, entre em contato que a gente manda para você. É um capítulo específico sobre nascer de novo. É um conteúdo bíblico profético coerente. Provisão para esse tempo. Para entendermos isso que o apóstolo Paulo diz aqui aos irmãos de Corinto. Olhem no 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é, ou se não é, que já estáis reprovados? Mas espero que vocês entendam que nós não somos reprovados. Ora, se nós não somos reprovados, é porque Cristo vive em nós. E se Cristo vive em nós, é porque passamos pela realidade do novo nascimento. A centralidade disto em todo o processo. Todas as coisas convergem em Cristo Jesus e o novo nascimento também. É obra dele. Por meio do Espírito Santo, nos fazer nascer de novo, nos vivificar em nossos delitos e pecados e nos ressuscitar juntamente com ele. Isso é obra da ressurreição dele. Para vivermos nele e ele viver em nós. Repita comigo. Para vivermos nele. Ixi, comeram a língua de vocês? Para vivermos nele e ele viver em nós. Entendido? Essa é a dinâmica. Não é se fazemos ou não parte de uma igreja evangélica, não é se estamos ou não num hall de membros, não é se marcamos ou não presença na estrutura religiosa. É se nós vivemos nele e se ele vive em nós. O apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, para que vocês possam se apropriar dessa compreensão de que Cristo vive em vocês. Amém? Amém? Esse é o ponto inicial para qualquer coisa. Talvez não seja uma palavra muito motivadora. Talvez não seja uma palavra muito rasa. Mas imprescindível para quem quer viver no Evangelho. Ou para quem quer viver o Evangelho. E o Evangelho, Evangelion, boa nova, é o próprio Jesus. Ele em nós, nós nele. Isso também reflete o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. O que significa isso? Que este processo de nascermos de novo não é algo que está centrado, não está baseado, não está fundamentado em uma casualidade. Mas reflete um propósito eterno de Deus. Colossenses. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos ali da igreja de Colossos.
Ele vai começar a falar sobre isto, sobre a centralidade de Jesus. No verso 16 ele vai dizer, porque nele foram criadas todas as coisas. Já estão comigo? Capítulo 1 de Colossenses. Desculpem, queridos. Agora comigo? 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Esta é a centralidade de Jesus. O apóstolo Paulo continua dizendo, Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas permanecem existindo por Ele. No verso 26, o apóstolo Paulo vai abrir a compreensão de que Jesus é a manifestação de um mistério, algo que foi proposto no coração de Deus e que se manifestou num certo tempo. Verso 26, o mistério que esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, reparem, aquilo que estava oculto desde todos os séculos. O que significa isso? Antes que houvesse tempo. Se é antes de todos os séculos, antes que o tempo Cronos existisse. O que é Cronos? É o tempo que pode ser marcado. Minutos, horas, dias, anos, décadas, séculos. O mistério que esteve guardado desde todos os séculos. E em todas as gerações. O apóstolo Paulo fala de tempo e de pessoas. Antes que qualquer um de nós existisse. Temos um guitarrista novo aí, é? E agora foi manifesto aos seus santos, verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério. Ele vai dizer, e Deus quis mostrar qual é a riqueza da glória desse mistério, qual é a dimensão, a natureza desse mistério, o que é essa coisa toda que estava guardada em Jesus antes que houvesse tempo e antes que qualquer um existisse. E o que ele vai dizer que é esse mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Sabe o que ele está dizendo? Cristo vivendo em nós, a garantia que seremos a companhia eterna dele, na glória. Essa é a perspectiva da nossa identidade. De quem nós somos em Cristo Jesus. Participantes de um projeto eterno, eu não me canso de falar disso. Não somos obra de acaso, não somos concerto de meio de caminho.
Há tanta teologia ruim por aí dizendo coisas tão absurdas. Deus tentou com Adão, não conseguiu, aí tentou com Jesus. Olha, nós somos em Jesus aquilo que Adão jamais poderia ser. Porque Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós fomos recriados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, Deus feito homem, para sermos participantes da natureza dele, algo que Adão não conseguiu. E só conseguiria se tivesse nascido de novo. Por isso o apóstolo Paulo diz no capítulo 15 de Coríntios, que o primeiro Adão era alma vivente, o segundo, espírito vivificante. Todos nós fomos feitos gente, pessoas e existentes em Adão, mas há em Cristo Jesus, o segundo Adão, um espírito que vivifica, que faz nascer de novo o espírito morto, e nos faz viver nele e ele em nós. E de acordo com o apóstolo Pedro, no capítulo 1 da segunda carta, ele vai dizer: pelas grandíssimas e preciosas promessas que vocês receberam, vocês se tornaram coparticipantes da natureza de Deus. Por quê? Porque quando fomos gerados de novo, fomos gerados à semelhança de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em João 3,16, texto áureo no Novo Testamento, todo mundo sabe de cor? Jesus é apresentado como filho, o quê? Unigênito. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu filho, o quê? Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando o apóstolo Paulo fala de Cristo ressurreto, no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer que nós fomos chamados, predestinados, justificados, para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. E ele vai além, ele diz: para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Repita comigo: primogênito entre muitos irmãos. Eu sou primogênito. Eu tenho outros 2 irmãos que são mais novos do que eu. Houve um tempo em que eu era unigênito. E eu fui unigênito até que meus irmãos nascessem. A partir do momento que Eduardo nasceu, eu passei a ser primogênito. Este é Jesus. Ele foi unigênito até cumprir toda a obra. Estava sobre ele de morrer e ressuscitar, para que em sua morte e sua ressurreição nós pudéssemos ser feitos à semelhança dele, vivificados pelo poder da sua ressurreição, a vida dele pudesse viver em nós, e nós fôssemos capazes de receber o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, e que nos dá a natureza de Deus para vivermos nele. Esse é o Evangelho. O Evangelho não diz respeito a o quanto somos capazes. O Evangelho diz respeito ao quanto Deus é gracioso e Jesus é suficiente. O Evangelho não é a compreensão de que temos uma identidade, vejam o que eu sou capaz de fazer. O Evangelho é sobre, sou incapaz, mas tem um Deus que faz por mim. Agora talvez estejamos prontos para abrir novamente Efésios capítulo 1, para que o texto nos mostre algumas coisas que nós ainda não vimos.
Vamos lá? Eu espero que o texto nos mostre algumas coisas que ainda não vimos. Nós vamos trabalhar Efésios hoje da seguinte forma. Gostaria de ler com os irmãos os versos 15 a 23. Efésios 1, de 15 a 23. Os irmãos receberam no domingo passado o apacentar. Estava no grupo. Espero que todos tenham tido pelo menos a curiosidade de olhar. Agora eu gostaria que os irmãos tivessem cuidado de ler. Também foi disponibilizado no grupo. O apacentar de 12 de 2024. Todos identificaram lá no grupo? Um PDFzinho, apacentar. Vamos olhar o verso 15. O apóstolo Paulo diz: por isso, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Ele vai dizer que ele agradece e ele lembra dos irmãos de Éfeso em suas orações. E aí ele vai dizer, a partir do verso 17, algo que ele pede, ou pelo qual ele ora. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Então ele diz: peço a Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que Ele dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, para que o espírito de sabedoria e de revelação ilumine os olhos do vosso entendimento, para que saibais. E aí ele vai dizer as 3 coisas que ele espera que o espírito de sabedoria e de revelação nos faça saber. Estão comigo? Ou está confuso? Não? Eu estou apenas lendo. A partir da expressão para que saibais, identifiquem aí, por favor, no verso 18. Encontraram aí? Para que saibais. A partir daí o apóstolo Paulo vai fazer uma coisa interessante que ocorre na diagramação do grego. Ele vai usar conectivos para mostrar quais são as coisas que ele espera que nós saibamos por meio do espírito de sabedoria e de revelação. Reparem, ele vai dizer, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. A forma como nós traduzimos qual, quais e qual, na estrutura do português é de uma outra forma, mas na estrutura do texto grego, ele usa conectivos para mostrar a que ele se refere. Peço para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele, no pleno conhecimento dele, para que vocês saibam
2 pontos. Primeiro, qual a esperança da sua vocação? Segundo, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Terceiro, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós? Quais são as 3 coisas? Qual a esperança da vocação? Qual a herança dos santos? E qual a suprema grandeza do poder sobre nós? Estão comigo aí? Amém? Tem alguém perdido? Estão comigo? Francisco? Ligadinho aí? Larissa? Está comigo? Tranquilo? Selma? Belezinha? Estas 3 coisas. Foi trovoada, é? Uhul! Depois que eu mudei para cá, olha, eu sou do Rio, eu detestava chuva e trovoada. Mas depois que eu mudei para cá, toda chuva é muito, muito, muito bem-vinda. Eu sei que alguns irmãos vão molhar por causa da moto, da bicicleta, né? Desculpem, mas eu amo chuva. Qual a esperança da sua vocação? Para que vocês foram chamados em Cristo Jesus? Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? O que vocês receberam nele? Terceiro, qual a poder, a grandeza do poder que opera em vocês? Então ele vai falar sobre vocação, sobre herança e sobre poder. Ele vai dizer que vocês recebam uma identidade, que vocês entendam o que receberam por terem essa identidade e que vocês entendam como essa identidade funciona. Vou repetir. Qual a esperança da sua vocação? Para que vocês foram chamados? E aqui eu entendo que é a identidade, porque vocacionar significa chamar a pessoa pelo nome, trazê-la para a sua identidade. Qual a identidade que recebemos? Para que fomos chamados por Ele? Qual a herança, o que recebemos em função dessa identidade? E qual a suprema grandeza do poder? E a palavra poder ali, a palavra tem a ver com dinâmica. Dunamis. Poder que faz funcionar. Então, as 3 coisas pelas quais o apóstolo Paulo ora para que os irmãos de Éfeso pudessem saber, pelo espírito de sabedoria e de revelação, é que eles entendessem qual a identidade deles, o que eles receberam com essa identidade e como a identidade deles funciona. Repitam comigo. Qual a minha identidade? O que eu recebi com a minha identidade? Como a minha identidade funciona? Amém? Estão comigo? Tudo isso ainda está explicado em Efésios capítulo 1. Em conexão com Romanos 8. Qual é a minha identidade? Efésios capítulo 1, de 4 a 9. Na mesma página. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bem-querer da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça. Ele está descrevendo a nossa identidade. Perceberam? Primeiro, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Eleitos para quê? Escolhidos para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante de Deus em amor. E Ele encaminhou, predestinou todas as coisas, encaminhou tudo para que eu e você pudéssemos ser o quê? Filhos de adoção, adotados, nascidos de novo, por Cristo Jesus para si mesmo,
segundo o bem-querer da sua vontade. Lembra na semana passada, quando eu falei que nascer de novo não era algo da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus? Lembram? Ele diz que aqueles que nasceram de novo não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, do homem, mas nasceram da vontade de Deus. É disso que ele está falando. João está falando exatamente disso aqui. E tudo isso, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Todas as coisas foram encaminhadas para que nós pudéssemos ser filhos de adoção em Cristo Jesus, para louvor da glória da sua graça. Tudo isso para que a glória dele e a graça dele pudessem receber louvor. Essa é a nossa identidade. Para que isso fosse possível, recebemos, verso 7, a redenção no seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça dele, que ele fez que fossem abundantes sobre nós, em toda sabedoria e prudência, porque ele propôs isso nele mesmo. Essa é a nossa identidade. Para que fomos chamados? Qual a esperança da nossa vocação? É exatamente o que ele descreve entre os versos 4 e 9. Dúvidas? Quando não tem dúvida, eu fico preocupado, porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Ser santos e irrepreensíveis em amor. Nós fomos predestinados, eleitos para sermos santos, santificados nele, para nascermos de novo, recebermos o seu Espírito, e o Espírito nos fazer viver nele. Sede santos porque eu sou santo, separados para ele, e para sermos irrepreensíveis, como seremos na glorificação. Reparem que a eleição aponta para aquilo que nós seremos quando tudo estiver pronto. Ele vem buscar uma noiva santa e irrepreensível, sem mácula e nem ruga. Para isso, ele diz que a nossa identidade passa por um processo, qual somos adotados para aprendermos a viver como seus filhos, e recebemos, pelo bem-querer da sua vontade, remissão e redenção dos nossos pecados, para que aprendamos a viver sem ele. Hoje eu li uma frase interessante que me chamou a atenção. Quando Deus nos salva, quando ele nos atrai para ele, nos faz nascer de novo, ele nos retira da lama. Mas quando ele nos santifica pelo seu poder no dia a dia, ele tira a lama da gente. Entendem? Primeiro ele nos arranca da lama, depois ele arranca a lama da gente. Esse é o processo contínuo que o Espírito Santo luta para operar em nós. Ok? Respondi sua pergunta? Aí você vai entender isso quando entender a herança. Daqui a pouquinho nós vamos chegar na herança, se o tempo deixar. Antes, ainda falando sobre identidade, abra comigo, por favor, Romanos capítulo 8. Os versos 29 a 30. Romanos 8, de 29 a 30. Talvez alguns irmãos ouçam o que eu estou dizendo e falem: nossa, eu já ouvi isso de você umas 20 vezes. Já está vivendo? Se ainda não, se prepare para ouvir mais 20, pelo menos. Romanos 8,
partir do 29, o apóstolo Paulo vai descrever a nossa identidade. Porque os que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também, essa é uma das coisas mais extraordinárias do Evangelho. A graça que nos atrai a Jesus é uma graça irresistível. É uma graça que nos envolve de tal maneira e de tal forma que é impossível que aquele que é de Jesus, por eleição, não o queira, de fato, por aceitação. O chamado de Deus, ele é eficaz. Ele nos chama de tal forma, a ponto de Jesus dizer: nenhum daqueles que me deste se perderam. Mas ele diz: ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E como ele traz? Por este chamado. Jesus diz uma coisa impressionante que às vezes passa desapercebido da gente por causa do teor do texto. Ele diz: quando o Filho do Homem for levantado da terra, fará o quê? Atrairá muitos para si. Sabe qual é a expressão grega exata de atrair? Arrastar. Às vezes a semente fica adormecida, né, Lara? Muito tempo. Mas tem uma hora que Jesus vai lá e arrasta. E quando ele arrasta, não tem jeito. A gente sapateia, a gente acha ruim, a gente diz que não dá conta, mas ele permanece nos arrastando. Porque nenhum dos quais ele deu a Jesus vai se perder, né, Rejane? Né, Ana? Não é, Francisco? Do nada assim, né, Francisco? Estava vivendo minha vida de boa, de repente entra Jesus na história e muda tudo. Aí aquilo que eu achava que sabia, eu já não sei mais, aquilo que eu achava que era normal, não é mais, né, filha? E aquilo que eu achava tão comum passa a perder a graça, e eu nem sei por que as coisas estão mudando. Eu devo estar ficando doente. É porque ele vai nos arrastando. Porque o seu amor não desiste. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que ele descreve. A gente sapateia, a gente acha que não dá conta. Ele dá. A gente cansa e diz, não vai dar mais. Para ele, sempre dá. Ele insiste com um amor tão constrangedor. E o chamado dele se torna eficaz, irresistível. Não dá mais para viver sem ele. Eu creio que alguns nesta noite vieram aqui para ouvir isso. Estou bancando o profeta, não. Mas alguns de nós estão aqui hoje porque precisavam ouvir isso. Aos que dantes conheceu, estes também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Esse é o processo pronto, Dorcas. No coração e na mente de Deus, tudo já está pronto. A palavra que Jesus usa na cruz não é apenas uma referência ao que concluía-se nele, mas era a garantia de que todo o projeto eterno que estava sobre ele iria se cumprir. E ele diz: tetelestai, tudo está consumado. O que? Aqueles que dantes conheceu, a esses também predestinou. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Todos os verbos em tempo acabado. Isso significa que em Cristo Jesus, tudo que está para acontecer, como tudo que já havia acontecido, se centraliza. E Ele nos dá aquilo que estava nele antes e aquilo que está nele depois. Aí nós vamos entrar aonde? Na herança. Qual a herança que nós recebemos? Vejam os versos 11 a 13 de Efésios 1. Eu estou na ilusão de que vai dar tempo de terminar isso aqui hoje, mas não vai. Não vai nem coçar. Efésios 1, de 11 a 13. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da glória da sua, o louvor da sua glória. Nós, os que esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele está dizendo, o que vocês receberam como herança é o fato de que vocês foram predestinados, segundo o conselho daquele que faz tudo de acordo com a vontade dele, para serem, existirem, viverem para o louvor da sua glória. Receberam isso porque creram na palavra da verdade e receberam o Espírito Santo da promessa. Sabe qual é a nossa herança? Tudo aquilo que o Espírito Santo traz para dentro da nossa vida. Tudo. Volte a Romanos 8 comigo. Eu vou perder a ilusão de que eu vou dar conta de terminar isso hoje. E vou me convencer que a gente deve parar nesses dois pontos. Como diz Sandy, parece série da Netflix, né? Romanos 8, de 14 a 17. Estão lá comigo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são, porque não recebestes o quê? O espírito de escravidão, mas recebestes o quê? O espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, e o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos. Então o que Ele está dizendo? Que tudo que Jesus tem dele como filho, também é nosso como filhos.
É incrível como a gente tende a pensar nisso como bênçãos. Nós não estamos falando de bênçãos. Nós estamos falando de salvação. De viver em Jesus e Ele viver em nós. E a propósito disso ele diz: buscai o reino de Deus e a sua, e as demais coisas são apenas as demais coisas. Elas serão acrescentadas. Elas não são importantes, elas são resultantes. Eu vou repetir: elas não são importantes, elas são resultantes. Aí a gente canta uns cânticos por aí, né? Eu tive observando os vários cânticos que nós cantamos aqui na congregação, como eles são milenistas, né? A maioria deles. Do reino literal de Jesus, do reino sobre as nações. Proclamamos isso. Mas há um cântico que há algum tempo nós cantamos, ou já cantávamos, que dizia: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Até aí, beleza. Mas ele vai dizer: todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Aí ele vai dizer: toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. A herança que nós recebemos é exatamente isso: toda a vida de Deus, todo o poder de Deus e tudo que é dele para nós, que não diz respeito a provisionamento, mas a providência. Sabem a diferença entre provisão e providência? Provisão é aquilo que enche os nossos celeiros. Providência é aquilo que enche a nossa vida. A herança que recebemos como filhos de Deus é o Espírito que nos torna participantes da natureza dele. É o caráter de Deus. É estarmos assentados com Ele em Cristo Jesus e para dentro dele nas regiões celestiais. Acima, muito acima de todo principado e potestade, de toda e qualquer manifestação do reino das trevas. É posição. Entendem? Abra comigo, por favor, segunda carta de Pedro. O pessoal está com frio, é? Jura? Segunda de Pedro, capítulo 1, logo no início. O pastor Pedro vai dizer no verso 2, graça e paz, estão comigo? Segunda de Pedro 1, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito a quê? A vida e a piedade. O que tem a ver com piedade? O que é piedade? O que é pio? É aquele que tem fé. Piedade vem da expressão grega eusébia, que dá a ideia daquele que tem temor de Deus, daquele que sabe reverenciar o Senhor, se sujeitar ao temor dele. Nós recebemos, pelo poder de Deus, tudo que diz respeito a Zoe, a vida e a Eusébian, e a nosso relacionamento com ele.
Pelo poder de Deus recebemos tudo o que é necessário para viver e para nos relacionar com Ele. Não sou eu que estou dizendo, não, é o texto. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e pelo seu próprio poder. Agora vejam só, pelas quais o quê? Que são essas quais? Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele está se referindo o quê? A glória e a virtude de Deus, pela qual nós fomos chamados. Nessa glória e virtude pela qual fomos chamados, Ele nos deu grandíssimas e preciosas promessas, para que por estas promessas, o quê? Fiqueis, o quê? Co-participantes da natureza de Deus. Essa é a nossa herança. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participantes de tudo que é dele. Ele está falando de quê? De riqueza, de dinheiro, de prosperidade? Não. Ele está falando de vida, de caráter, de domínio, de forma de viver. Por isso o apóstolo João diz: aquele que diz estar em Jesus, deve andar como ele andou. Ok? Pancada, né? O negócio de identidade ainda vai catucar a gente bastante. Porque se nós não entendermos isso, não haverá o start que nós precisamos para as coisas que precisaremos viver nos últimos dias. Porque antes que venha a glória revelada, nós precisaremos passar por algumas momentâneas tribulações. E se nessas tribulações nós não estivermos como aqueles que são descritos em Apocalipse 15, e nós começamos hoje dizendo isso, aqueles que olham para o Senhor fazendo justiça e juízo e dizem: quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Rei das Nações? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque na tua mão estão os feitos de justiça, e o Senhor há de manifestá-los. Isso tem a ver com a identidade. Só percebe isso aquele que está identificado com a identidade de Jesus e com a sua identidade nele. Para que fomos chamados? Qual a herança que temos? E qual a grandeza do poder que opera em nós para fazer funcionar essa identidade? É o que nós vamos ver na semana que vem. Ok? Amém? Que o Senhor nos preserve na sua palavra nesses dias. O pão diário dessa semana
Toda vez que eu falo bendito do pão diário, eu tenho a impressão que eu estou falando pão de alho. Pão diário. O pão diário desta semana, o pão de todo dia, traz exatamente os textos que nos levam à compreensão do novo nascimento. E eles precisam ser lidos com o capítulo 6 do livro Crentes que Precisam de Salvação. Estamos lutando para que todos entre nós experimentem o que é nascer de novo e viver em Jesus. Vamos ficar de pé? Galera, tá aí? Vamos chegar. Encontre mais 2 ou 3 irmãos que estão perto de você. Vamos orar juntos? Só um minutinho, antes de você se movimentar. Eu sei que às vezes a gente faz isso na proforma, né? A gente se aproxima e aquela oraçãozinha de final de culto, Deus, tal. Eu gostaria que nós orássemos mesmo, para que o Espírito traga revelação ao nosso coração. Abra o nosso entendimento, para entendermos a nossa identidade, a nossa herança e como essa identidade funciona. Vamos orar assim? Encontre mais 2 ou 3 irmãos e vamos orar juntos. Espírito Santo, ajuda-nos a que possamos nos apropriar desta verdade, verdade da Tua Palavra, sobre nossas vidas em todos os dias. Amanhã pela manhã nascerá sobre nós uma misericórdia nova, que essa misericórdia seja renovada com a compreensão da Tua Palavra e com a convicção da nossa identidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar a oração.